Meus amigos, venho aqui manifestar a minha indignação e a minha preocupação com as próximas eleições. O que está se desenhando, o que está se vislumbrando sobre as novas eleições, sobre as próximas eleições, é algo extremamente preocupante. A Suprema Corte, através de seus ministros, tem avalizado diversas ações contra o presidente Jair Bolsonaro. Já, como todos sabem, já mandaram prender Alan dos Santos, Zé Trovão, Roberto Jefferson, tiraram do ar sites bolsonaristas, Twitter, Instagram, Facebook. Tem restringido o acesso de sites bolsonaristas, com raras exceções. O próprio Google tem mantido restrições com relação ao nome do presidente Jair Bolsonaro. E o presidente do TSE quer pintar esta eleição como sendo uma eleição limpa, como sendo uma eleição que vai transcorrer na maior normalidade. Estamos vendo todo o empenho e esforço do STF, através de seus ministros, de trazer à cena política o descondenado ou descondenaram o maior corrupto ladrão que já tivemos na presidência da República. Descondenaram Luiz Inácio Lula da Silva e querem colocar Luiz Inácio Lula da Silva em igualdade de condições com o presidente Jair Bolsonaro, uma pessoa que não tem nenhum tipo de restrição, nenhum tipo de condenação política ou ação que inviabilize a sua candidatura. Lula da Silva só está aí transitando leve, livre e solto porque seus pares, seus amigos, seus bruxos lá no STF o livraram dessas condenações. O interessante é que a Suprema Corte rasga todas as instâncias inferiores da Justiça para descondenar Luiz Inácio Lula da Silva. Temos pesquisas de eleições fraudadas, mentirosas, uma imprensa que fala em fake news e a própria imprensa é a que mais produz fake news nas mídias sociais. As empresas, grandes empresas de jornalismo hoje são entes totalmente engajados na campanha do ladrão Luiz Inácio Lula da Silva. O que me preocupa é que esta Suprema Corte avaliza e rasga a Constituição em favor de Lula. O STF hoje é Lula, é partidário a Lula, porque quem descondena, quem simplesmente rasga todos os processos que foram feitos e investigados por todas as instâncias inferiores, isso é um trabalho de longa data, um trabalho de escuta, um trabalho de pesquisa, um trabalho de investigação, um trabalho de Polícia Federal, um trabalho do Ministério Público. Tudo isso foi jogado na lata do lixo pelo STF. Simplesmente chega lá no STF, na soberba dos ministros do STF, e simplesmente rasgam, esquece os processos, descondenam o Lula, colocam o Lula em igualdade de condições. Não houve nada na Petrobras, não houve nada com o BNDES, nosso dinheiro nem foi mandado para fora do país, não foi mandado para republiquetas, né? Hoje estão nos devendo aí, vários países devendo para nós, brasileiros, do nosso dinheiro, por desmandos das administrações Lula e Dilma. E o STF simplesmente descondena Luiz Inácio Lula da Silva, passa um paninho, dá uma limpada no Luiz Inácio Lula da Silva e traz o Lula para a cena política, como se nada tivesse acontecido, como se nós brasileiros aqui fôssemos idiotas, acéfalos e que não pensássemos.
Eu não sei qual é o limite, é onde começa, é onde termina o poder dessa Suprema Corte, que hoje rasgou totalmente a nossa Constituição, quer dizer, manda prender pessoas, manda prender deputados. Ele mesmo investiga, o STF julga, condena e manda prender. Onde é que fica, onde é que está a essência da nossa Constituição Federal, promulgada em 1988 pelo então deputado Ulisses Guimarães, brasileiro que lutou ferozmente para instaurar a democracia em definitiva no país. Hoje a Suprema Corte simplesmente rasga a Constituição, dá nova ordem, dá lei, inverte as condições. Parece que o que está certo está errado e o que é errado está certo para o STF. Essa próxima eleição que se avizinha é uma eleição extremamente preocupante. Agora o presidente do TSE, quer inviabilizar o Telegram de trabalhar no Brasil, porque o Telegram não comunga com as ideias do TSE. Já nas outras mídias, há uma limitação de compartilhamento de mensagens. Sites de direita, conservadores ou pró-Bolsonaro, são excluídos, são bloqueados, são suspensos das mídias sociais e ainda querem achar que nós, aqui do lado de cá, temos que aplaudir esse tipo de coisa, de conduta. Aonde já se viu? Onde é qual é o limite do STF? Onde é que o Senado da República, que deveria ser o poder moderador, entra nessa jogada? Lá no Senado da República, a maioria dos senadores tem ações que tramitam no STF. E a minoria que não tem ações, não tem poder dentro do Senado de formar pequenas ou qualquer tipo de ação contra o STF. Porque de pronto são desconstituídos ou não são levados a sério dentro do próprio Senado da República. Que país é esse, gente? Querem acreditar que as próximas eleições serão limpas, serão idôneas, que a nossa urna é indevassável? Por que não liberaram o celular do Adélio para a gente saber o que acontece com o celular do Adélio? Soltaram André do Rep, traficante, descondenaram todos os condenados na Operação Lava Jato, acabaram com a Operação Lava Jato, como já haviam acabado com a Satyagraha. Mas, enfim, onde é que termina? Ou quem é que contém o poder do STF? E querem que nós, aqui do lado de cá, que nós acreditemos que essas eleições serão limpas, serão idôneas, serão honestas. A imprensa divulga diariamente pesquisas absurdas, pesquisas eleitorais, dizendo que Lula ganha no primeiro turno sem menor critério científico, sem menor critério de avaliação. Isso é dito com a maior serenidade por todas as empresas de mídia. Querem calar a boca do Bolsonaro através da CPI das fake news, mas a própria imprensa, hoje no Brasil, é a que mais faz fake news nas mídias e nas redes sociais. Tudo que é dito pelo presidente é distorcido. Tudo que é dito pelo presidente é dito de uma outra forma pelo viés político da empresa que está divulgando a notícia a respeito do Jair Bolsonaro. E querem que a gente acredite no STF, e querem que a gente acredite na idoneidade desses ministros. O que era o senhor
Barroso pulando em cima do caminhão, abraçado no jornalista da Globo numa festa, cantando em cima de um caminhão. Quando que Paulo Brossard de Souza Pinto, José Nery da Silveira, quando que esses antigos ministros do STF, subiriam num caminhão para cantar com um jornalista da Rede Globo? Onde é que começa e onde é que termina esse poder desta Suprema Corte? Daqui mais uns dias poderão bater aqui na minha porta para me prender aqui, porque estou falando da Suprema Corte, falo da Suprema Corte e não tenho medo do STF. Sou um brasileiro, na Constituição está lá escrito que eu tenho direito a ir e vir, direito à liberdade, direito de expressão. Aliás, hoje no Brasil, o próprio STF rasga o Código Penal e condena pessoas por crime de opinião, que deveria ser respeitado o meu direito de opinar sobre qualquer tipo de assunto, desde que eu respeite a outra parte. Ou se eu desrespeitar a outra parte, que a outra parte se insurja contra mim, faça uma ação e nós vamos discutir judicialmente. É esse o caminho democrático das coisas. Não impor uma condição. Hoje, as mídias sociais estão totalmente limitadas a nós, do lado de cá. Os conservadores, direitos, bolsonaristas. Hoje nós não podemos nos manifestar nas redes sociais. Somos excluídos das redes sociais. E querem dizer que isso é democrático, que isso é democracia? A única coisa que eu tenho agora para concluir, que eu posso dizer, é que o TSE, que ele não perca tempo fazendo uma eleição. Que o TSE declare presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. Não precisa fazer eleição. É só declarar. Porque o que está sendo dito, que está sendo escrito, que está sendo ferozmente defendido pelo presidente do STE, é exatamente isso. Que é contra o presidente Jair Bolsonaro, que é contra os sites bolsonaristas, é contra a opinião. E quem não é a favor quer excluir, como no caso do Telegram. Esse é o país que Ulisses Guimarães pensou em 88 para deixar para nós brasileiros. Esse é o país democrático que o STF deveria defender a nossa Constituição. Esta próxima eleição vai ser um divisor de água para a nossa democracia. Ou o TSE sai da cena política e pare de avalizar sites ou se abraçar com a esquerda e se torne juiz de fato, porque o juiz não pode ter lado nenhum. O juiz é independente. E o que estamos vendo hoje é justamente o contrário, os juízes abraçados na esquerda, abraçados a Lula. Tanto é que descondenaram o Luiz Inácio para concorrer em igualdade de condições com o Jair Bolsonaro. O cara declaradamente corrupto, roubou na Petrobras, no BNDES, enfim, por todos os lugares que se sabe. Todos os seus tesoureiros presos. E o STF foi lá e passou o pano para o Lula voltar. Então, TSE, declare o Lula presidente da República, declare o Lula presidente, e é melhor para todos nós. Evitamos o estresse das eleições, o custo das eleições, e o Lula é declarado presidente da República. Um abraço a todos.